Olá, dando continuidade à estrutura condicional se, vamos falar agora do segundo tipo de se. Esse é o se composto. Nós já havíamos falado do se comum, né? O se simples, que é esse onde ele tem a estrutura inicial, uma condição que, se for atendido, ele executa um determinado comando e sai da estrutura. No se composto, ele vai manter a mesma estrutura, o mesmo tipo de condição, com a diferença. Ele vai ter uma condição de caso ele não atender, ele vai fazer um outro tipo de procedimento. Como que ficaria? Ficaria assim. Ele tem o início, a condição, onde se ele for atendido essa condição, ele entra na estrutura e mantém os comandos, fazendo o que tem que ser feito, e sai da estrutura. E o caso contrário, se não for atendida essa condição, ele faz um outro procedimento executando os comandos e sai da estrutura também. Vamos ver isso aqui na prática, né? Isso fica mais fácil. Bom, essa daqui é a estrutura condicional se, como a gente tinha feito antigamente, e vamos fazer uma pequena modificação aqui, tá certo? Então, olhando nessa estrutura, o que ele tem? Ele pergunta qual é o nome do usuário, a gente responde, e a gente pergunta qual é a senha, também respondemos. Aí viemos aqui na estrutura se e fazemos a pergunta: a senha é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6? Se tiver correto essa estrutura, ele entra na condição verdadeira, ele pega e mostra na tela: você está logado. E digamos que se ele não atende a essa resposta, o que ele poderia ser feito? Ele poderia muito bem chegar e dizer na tela: ó, você não colocou a senha correta, tente novamente. Não seria mais interessante colocar isso? Pois é, no se a gente pode fazer isso também. A gente chega aqui e ao final do se a gente basta acrescentar o else, que é como se estivesse dizendo se não. Else, se não. E aqui dentro do else você pode colocar as chaves ou não. Eu particularmente prefiro utilizar as chaves em todas as estruturas, porque assim eu sei onde começa e termina o meu bloco de comandos. Então, preferivelmente o bloco de comando com as chaves, tá bom? Então vamos lá. Print f. Caso não atender a minha senha, eu vou dizer para ele colocar a senha novamente. Então vamos lá. Você digitou a senha errada, tente novamente. Ok? Então, como que ficou aqui? Caso ele entre na estrutura se, verifique a senha. Se a senha for correta, ele entra na estrutura e diz: ok, você está logado. E caso contrário, se eu errar um número ou a senha completa, ele vai vir aqui no se não e dizer: você digitou a senha errada, tente novamente. Vamos ver na execução. Ponto e vírgula, não pode esquecer. Isso é porque eu estava fazendo um trabalho em PHP e algumas coisinhas a gente não coloca lá. Mais uma vez, computadorzinho ajudando. Print. Então, vamos lá. O nome do usuário, vou colocar o meu, Igor.
E para a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, a senha é correta, certo? O que ele vai dizer? Você digitou a senha errada. Tente novamente. Onde está o erro? Bem aqui, ó. Coloquei 2 símbolos. Vamos tentar novamente aqui com a senha correta. Então, aqui, nome do usuário, Igor. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. No valor correto, dizendo que a senha está certa. A gente entra aqui na estrutura do C. Você está logado. Compreenderam? Então, essa foi a estrutura C composta. Na próxima a gente vai ver a C aninhada, certo? Não tem nada de demais, é só mais algumas estruturazinhas. E a gente finaliza a parte de estrutura condicional C. Ok? Até a próxima.